Meu nome é Thiago Denise e você está no programa Identidade, que é um programa do canal Cristão Atual. Sejam muito bem-vindos e a nossa conversa de hoje conta aí com várias pessoas especiais. Eu queria começar apresentando, ou pedindo, na verdade, para elas se apresentarem para vocês. E eu vou começar com o meu amigo, professor Ricardo, por favor, se apresente. Boa noite a todos e a todas. Como o Thiagão bem disse, meu nome é Ricardo e estamos aí para a gente conversar. E como ele também já disse, eu sou professor de História e Sociologia. Muito bem, Ricardo. Queria também dar aí as boas-vindas para a Carol. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Thiago? Então, eu sou a Carol Sepp, eu sou professora de música no Colégio Adventista e ansiosa por essa conversa. Seja bem-vinda aí você também, Lia. Tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Eu sou produtora de vídeo e comunicadora, então está sendo um prazer estar aqui com vocês. Professor Pablo, já deu um spoiler, né? Eu acho que eu sou professor. Boa noite, pessoal. Eu sou professor também de História, assim como o Ricardo também e também sou mestre em Ciência Política. Rafaela, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Rafa, eu faço faculdade de Relações Públicas por enquanto, e acho que é isso, vamos ter essa conversa muito importante. Sani, seja muito bem-vinda. Oi, galera, gente linda! Isso aí, sou Sani Mel, eu sou turismóloga por formação, fotógrafa por atuação. Atualmente estou mestranda no curso de pós-graduação de turismo e estou aqui para conversar com vocês sobre esse assunto incrível. Estou, assim, super feliz de estar com esse grupo aqui, essa turma maravilhosa. Então, esse é o nosso programa de hoje. O nosso assunto é sobre o racismo e como a gente, como cristão, pode combater isso, tá? E para começar, antes da gente abordar todo esse tema que é bastante complexo, eu queria que vocês falassem para a gente um pouco aí sobre o histórico, né, das culturas africanas. Como a gente chegou até aqui? Eu acho que essa é uma grande pergunta que pode ser feita. Como que a gente chegou até os dias de hoje? Por que acontece isso? Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre o histórico. Ricardo, pode ser o primeiro aí? Posso falar alguma coisa? Olha, é muita coisa para ser dita, de maneira resumida. Eu creio que nós sabemos que o Brasil tem um tipo de organização social bem própria. Eu até não quero me aprofundar em teoria, mas eu vou citar um grande pensador chamado Darcy Ribeiro, um pensador brasileiro. O Darcy Ribeiro fala que o Brasil se classifica em um tipo de povo que ele chama de povo novo. Ou seja, o que nós somos hoje enquanto organização social é resultado de um processo de colonização. Então, basicamente, nós temos hoje uma tal organização social no Brasil. Uma organização social que vem de um processo de domínio de um povo sobre outros povos. O Brasil nasceu disso. Então, o Brasil nasceu historicamente como resultado da vinda de um povo, como um povo que domina, subjugando outros povos. O indígena que aqui estava e o negro trazido como escravizado. E isso chega necessariamente ao Brasil que nós temos hoje. Uma coisa que eu sempre ouço falar sobre como começou a escravidão ali no continente africano, muitos têm relacionado com o advento do capitalismo, das grandes navegações, e até se fala que na própria África um povo escravizava o outro, mas que aqui no Brasil, ou a escravidão depois do capitalismo, ela é uma escravidão um pouco diferente. Vocês poderiam trazer alguma coisa aí, meus professores queridos? Quer falar, Pablão? Sobre ou eu falo, não sei? Ou é alguém dos outros colegas? A gente faz uma tabelinha então, Ricardo. Também eu sei que a Sani também tem muito para falar sobre memória e identidade, né?
essa é uma coisa interessante, né? Porque eu já vi muitos debates isso. Uma galera que quer justificar o racismo no Brasil, e aí fica apontando, porque na África também é uma coisa muito louca, né? Aí fala assim, eles se escravizavam. Esses são os termos que se utilizam, né? Porque eles se escravizavam, é uma coisa muito louca. Pessoal, é claro, a escravidão é uma instituição muito antiga no mundo, e ele percorre por toda a humanidade, né? Se você vai lá na Grécia Antiga, você vai ver, se você for em qualquer lugar do mundo. Agora, é importante discernir, distinguir as escravidões aqui que estamos falando. Essa escravidão aqui que o Ricardo acabou de falar, aqui no Brasil, ela foi feita através do antigo sistema colonial. Então, é um novo sistema que foi criado. Então, para legitimar esse sistema de exploração dos povos, como o Ricardo falou, que foram explorados por esse agente branco europeu, então era preciso que houvesse essa legitimação, e o racismo impera nesse ponto, né? Inclusive, é uma coisa importante para a gente aqui discutir, usando a religiosidade, o discurso religioso, para justificar a hierarquia, né, entre aspas, racial. Então é bem diferente. A escravidão, por exemplo, que acontecia na África, muitos falam que poderia até mais ser um tipo de servidão, por causa de dívidas, ou então por causa de guerras. Isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro. O engraçado é que ninguém fala isso na Europa, né? Porque lá, ó... Foi lá que nasceu, né? Isso. Ou seja, esse debate que a gente vê por aí remonta um pouco ao nosso próprio racismo de cada dia, né? Queria ouvir a Sani, então. Então, é importante, nessa discussão a respeito de África, é importante a gente partir do pressuposto que o povo africano, ele tem uma história que não se inicia na questão do escravismo. É muito importante a gente ter isso em mente, porque tem toda uma história por trás e que a gente não se atenta. E isso acaba fazendo a gente cair, infelizmente, num olhar muito preconceituoso, né? No entanto, a gente sabe que existiu, sim, e a gente precisa aprender também a colocar em termos, nos termos corretos. Existiu, na verdade, um processo criminoso de tráfico de pessoas, né? E quando isso aconteceu, isso durou muito tempo, foram ao longo de 4 séculos aí que a gente sofreu esse processo criminoso de tráfico de pessoas. A gente tem que começar a entender, por exemplo, a gente coloca muito assim, tráfico de escravos, né? Mas isso traz uma ideia muito errada de que os africanos já eram escravos. E como bem colocou ali o Pablo, o Ricardo, na verdade, eles não eram escravos, eram um povo, era uma população. E esse ato criminoso resultou numa diáspora africana que foram cerca de entre 11 e 12 milhões de pessoas, de africanos, que vieram para as Américas como um todo. E aí aqui no Brasil, é importante dizer, chegaram cerca de 5 milhões de pessoas, só que elas se tornaram escravizadas. Então, esse processo é um processo que realmente está marcado na nossa história, a gente não tem como negar. E eu acho muito interessante, Tiago, essa questão que você colocou, o título desse fio, identidade. Identidade é algo muito forte. E eu acho que quando a gente lembra, e quando a gente vê essa palavra, na verdade, existe uma dualidade nessa palavra, né? Porque quando você vai para a etimologia da palavra, a palavra identidade, ela está muito ligada à qualidade de ser idêntico, né? Só que, ao mesmo tempo, é a característica de uma população, a característica, né? Identidade é um conjunto de características de algo ou de alguém. Então, assim, essa dualidade é muito importante, e a gente precisa entender que quando a gente remonta, né, a identidade africana, a gente percebe que existe uma questão muito, muito delicada, que esse processo de escravismo acabou retirando isso de nós, né? Então, é muito importante que a gente remonte a nossa memória, e a nossa memória, ela não é escravista. A nossa memória é uma memória rica, né?
Mas, infelizmente, com o processo do escravismo, isso acabou causando o que a gente hoje conhece por racismo e que hoje está aí, né, nas grandes mídias, e é algo que a gente precisa debater, a gente precisa sentar, conversar, porque ele existe, ele é real. Nossa, bem importante isso que você falou. A gente falando um pouquinho sobre a escravidão, para entender um pouquinho do nosso contexto atual. Eu vi que a palavra escravo, ela é um termo até que relativamente novo, que vem da palavra eslavo, né? Tanto que no inglês é slave, né? Que eram pessoas que se vendiam em forma para outras pessoas para trabalho, né? E quando a gente fala, por exemplo, de uma história mais antiga, a gente vê mesmo a história do contexto bíblico, né? A gente vê ali, era um tipo de servidão, tanto que a gente não tem a palavra escravo na Bíblia, e sim a palavra servo, né? E esse contexto, como você falou, se eu ouvi direito, são 12 milhões de pessoas que foram retiradas do seu continente para trabalhar como escravos, né, seja nas Américas, né, ou na Europa. E as informações que eu acabei também dando uma estudada era que o Brasil foi o país que mais recebeu esses africanos. Até por isso que tem, assim, eu achei interessante que nos Estados Unidos são 13%, né, a população negra. E já no Brasil, contando os negros e os pardos, são 51% também dessa grande quantidade de pessoas que vieram para cá, né? Queria colocar na conversa aí a minha amiga Carol para falar um pouquinho para a gente aí o que você acha, Carol, sobre o que é o racismo. O que a gente pode falar aí sobre racismo estrutural, e depois vocês vão também colocando aí os pontos de vocês, tá? Poxa, responsa falar com essa galera aqui, hein? Mas eu quero falar sobre a minha experiência. Pelo meu entendimento, a gente pode dividir o racismo em três partes, né? A gente tem o racismo, que é o racismo explícito, que é o que a gente vê que é considerado crime, que pode ser uma pessoa que xinga a outra na rua, e daí a gente tem pessoas para validar esse ato, é aquele racismo explícito. A gente tem o racismo institucional, que é quando uma instituição ela se vale de regras que podem acabar excluindo pessoas pelas questões raciais. Por exemplo, quando antigamente negros eram proibidos de entrar em determinados estabelecimentos. Vão me corrigindo aí se eu estiver errada, tá? Ou vamos acrescentando, pessoal. Mas, então, seria a instituição que ela coloca regras para excluir as pessoas negras. Aí a gente tem o racismo estrutural, que eu acho que é a parte mais pesada realmente do racismo. Por quê? É aquele racismo que ele está por baixo do pano, ele está em segundo plano. É uma coisa muito sutil e, na minha opinião, é o racismo que dói, é o racismo que marca a gente. Por quê? É o racismo que a gente sente, mas quem está ao redor não vai perceber necessariamente. E quando a gente sente e o outro não, a gente tem que lutar para que as pessoas vejam, e muitas vezes a gente não tem força para isso, muitas vezes a gente não tem coragem, muitas vezes a gente não tem voz para mostrar que eu sofri um preconceito. Você não está vendo, mas eu sofri, eu estou me sentindo diminuído, eu estou me sentindo subjugado, só que, apesar de você não estar vendo. Então, a gente precisa conversar sobre o racismo estrutural, porque ele está em todos os lugares da nossa sociedade. Ele faz parte, está enraizado. E esse é o racismo perigoso. Esse é o racismo que a gente precisa falar sobre ele para ele ser validado. E todos os outros, como o Thiago falou antes, a gente estava conversando sobre empatia, né, que é o se colocar no lugar do outro. Além de você ter essa empatia, ou na verdade, através dessa empatia, você vai conseguir realmente perceber o que é esse racismo estrutural, onde ele está escondido. Prestar atenção na vivência do seu colega, que é negro, que é pardo, que está passando por esse tipo de dificuldade. E muito importante a gente ressaltar também o pardo, né? Acredito que a gente vai conversar mais sobre isso no meio da conversa, mas a pessoa que é considerada parda, ela fica meio sem saber onde se posicionar. E acho que vai ser bem interessante a gente falar sobre isso também.
Pelo que eu Posso fazer um entendi... adendo? Opa, fala aí, Rafa. Eu acho que dentro do racismo estrutural, esse racismo que está na base, né, dá para a gente colocar também, acho que mais 3 tipos, que seria o institucional, o individual e também o racismo velado, né, que eu acho que é bem importante pautar. Como foi falado, o racismo institucional seria, tipo, essas agressões que são cometidas, né, pelas instituições em si, que pode ser polícia, pode ser hospital, pode ser uma universidade, o Estado em si, né, mas também no racismo individual, acho que é importante falar, né, que além de ser essa violência, que pode ser física, pode ser emocional, ela é muito de uma pessoa para outra, né? E também tem a questão acho que do racismo velado, que é uma coisa que acontece bastante aqui, principalmente no Brasil, que ele está muito presente nessas relações humanas que a gente tem com as pessoas, né? E isso pode ser tanto de uma questão tão simples como uma piada, eu acho que é muito pautado, principalmente na sociedade que a gente vive hoje. Muito bom. Eu estava escutando aqui a Carol, e ela falando ali sobre um pouco do racismo estrutural, e me veio na minha mente aquela série do Stranger Things, que tem um mundo invertido, né? Que é um mundo invertido, que as pessoas ali não estão vendo o que está acontecendo, mas ele existe. Então, meio que eu senti que o racismo estrutural é mais ou menos algo que existe, mas as pessoas não estão vendo. Coloca essa pergunta aí para vocês. A Lia, pode falar, Lia. Quando a gente pensa em racismo estrutural, não é nem que as pessoas não veem, elas não querem ver, porque elas percebem que está ali, porque é da estrutura do país, o país foi erguido a partir de uma estrutura racista. Então, a partir do momento que o país é erguido e as coisas vão acontecendo, as pessoas tendem a não querer ver, porque o ver mexe nos seus privilégios, e os seus privilégios não podem ser mexidos, porque quando você se mexe no privilégio, você mexe no seu modo de vida, né, por assim dizer. Então, normalmente, não é nem que as pessoas não veem, elas não querem ver para que isso não mexa nos seus privilégios. Legal. Carol, você quer complementar? Gostaria. A Lia falou sobre essa questão da estrutura da sociedade, né? Muito legal falar nisso, é muito importante. Acredito que como a gente está conversando com adolescentes, talvez a gente tenha que voltar um pouquinho lá na base para mostrar o contexto para eles, né? Que o nosso país ele foi construído basicamente em cima da escravidão. E depois de mais de 300 anos, a gente teve ali a lei que aboliu isso. Isso é uma coisa conhecida, geral sabe. O problema é que eles não se atêm ao fato de que quando aconteceu isso, os negros eles não tiveram um auxílio, então eles não tinham acesso a emprego, a moradia, as necessidades, suprir as necessidades básicas deles. Então, que são coisas que nós vemos hoje, mas naquele momento foi crucial, porque os negros passaram por diversas dificuldades, mas a gente vê já onde começou muito do que a gente vê hoje, por exemplo, negros morando em periferias. Eles foram viver onde ninguém queria viver. E a partir daquele momento, eles estavam em um contexto que também tinha muita violência, porque eles não tinham como comer. Então, a gente vê ali a origem de um círculo vicioso, onde persiste até hoje o fato de que os negros ainda não têm acesso a muitos privilégios que a gente vê na sociedade, e por isso as pessoas não prestam atenção no fato de se precisar promover benefícios para os negros, como, por exemplo, a questão das cotas. Há alguns anos atrás não se via negros nas universidades, e quando foi incluída a questão da cota, as pessoas se revoltaram, porque não, agora os negros vão entrar e é como se fosse um atestado de burrice, porque ele tem que falar que ele é negro para ele conseguir, mesmo com uma nota menor, entrar na faculdade. E eu vou falar para vocês que quando eu estava no meu ensino médio, esse era o meu discurso, porque do alto do meu privilégio, eu era privilegiada, eu sempre estudei em escola particular, colégio adventista, e eu confesso para vocês que esse era o meu discurso, eu falei isso e eu falei em voz alta, e eu me envergonho muito disso, porque eu era privilegiada,
eu sabia que com o conhecimento que eu tinha, com o acesso que eu tinha à educação, eu chegaria lá, sem precisar da cota. Mas hoje a gente vê que o negro ele não está hoje as palavras estão desaparecendo. Ele não está em um contexto onde ele consegue o recurso necessário para chegar lá onde todos estão. Então, a cota ela foi extremamente necessária para que a gente visse agora a sociedade ter mudanças significativas. A gente vê negros chegando em posições que a gente não via antes. Então, essa questão da estrutura da sociedade que a Lia comentou, ela perdura desde lá o início, antes de acabar a escravidão. E as pessoas precisam se voltar para isso, para compreender por que privilégios precisam ser dados aos negros. A gente ainda precisa lutar por isso, porque nós ainda não chegamos lá. Vou aproveitar, então, para colocar um pouquinho mais de pimenta na conversa aí, já que a Carol colocou essa parte das cotas e políticas afirmativas, e ainda a gente falando um pouquinho sobre a questão do racismo cultural, eu queria saber de vocês o que vocês pensam sobre o discurso de meritocracia. É possível a gente ter uma meritocracia ou isso é uma utopia? Sim, não e por quê? E aproveitando também a questão aí do racismo estrutural, né? Colocando nesse pano de fundo aí. Quem que quer responder? Eu posso começar. Acho que a Sani vai querer complementar, que eu estou vendo ela se coçando para falar. Quando a gente fala em meritocracia, a gente tem aquele velho discurso, né? Não, porque eu consegui, porque eu fiz por merecer, porque... aquele discursinho pronto que a gente já sabe. Mas quando você vai ver a história de vida dessa pessoa, a história de vida da família dessa pessoa, você vê uma estrutura familiar, você vê uma estrutura financeira, você vê uma estrutura de várias coisas que beneficiam que essa pessoa chegue em determinado ponto. Quando você vai ver a base que o negro ele se estabelece no Brasil, de começar a ter direitos, coisa de 60 anos atrás, de não ser visto como um ser humano numa sociedade, e não conseguir ter acesso à educação, não conseguir ter acesso à moradia, não conseguir ter acesso a necessidades básicas, como necessidades sanitárias, o que todo ser humano deveria ter, você começa a ver que algumas coisas já vão começando a cair ali. Falar, eu consigo entrar, por exemplo, na questão das cotas. Foi mérito meu ter entrado numa federal. Por que você não consegue também? Já que eu consegui, você também consegue. Aí você vai ver a história da pessoa negra que vai tentar entrar sem uma cota. A pessoa precisa trabalhar o dia inteiro para poder conseguir colocar comida dentro de casa, porque se não trabalhar, não come, não paga luz, não mora, não existe, né? Você vai ver que a pessoa precisa pegar 2, 3 ônibus para chegar no serviço, ou para chegar na faculdade, ou para chegar em qualquer lugar, porque o acesso é ruim, então as pessoas não observam isso. Quando você vai ver a estrutura familiar também é completamente desregulada, porque às vezes não se tem uma base estruturada familiar, então a pessoa já tem todos os seus traumas, os seus tormentos por causa de tudo que a cerca. E aí, quando você vai ver, a pessoa não consegue passar numa faculdade, fala, porque você não conseguiu, porque você não quis. Aí a pessoa fala assim, tá, não quis por quê? Entende? Então, quando a gente fala sobre meritocracia, a gente precisa ver muito o que vem antes da pessoa chegar naquele patamar. Porque é muito bonito, é muito fácil falar, que eu consigo, você também consegue, mas só que, tipo assim, a realidade da pessoa é completamente diferente. Eu, assim como a Carol, também estudei em escola adventista, eu também já tive o mesmo discurso. E eu morava na quebrada, ó, a nega metida. Eu morava na quebrada, estudava em colégio adventista, era bolsista, meu pai trabalhava, então eu consegui uma bolsa para poder estudar também no colégio adventista. E na minha cabeça, porque eu tive acesso a muita coisa, na minha cabeça eu estava tipo assim, cara, tranquilo passar numa faculdade. Mas só que depois, quando eu parei para pensar, tipo assim, mano, não é tranquilo. Eu tive acesso a uma educação boa. Minha família, graças a Deus, ela foi uma família estruturada. Tipo, eu tinha pai, tinha mãe, tinha tudo certinho.
Graças a Deus, meus pais, eles conseguiam me fazer que eu não me preocupasse com a alimentação, que eu não me preocupasse com nada disso, porque eles conseguiam ensinar. Então, tipo assim, eu cresci também privilegiada em relação a muitas coisas, só que eu sei que um amigo meu que não teve esses mesmos privilégios, que era, tipo assim, pessoas da minha rua, por exemplo, eu chego lá e eles estão no mesmo lugar, e eu não vou falar para eles, eu consegui sair daqui, vocês também vão conseguir. Não vou falar isso para eles, porque o acesso que eu tive é completamente diferente do acesso que eles tiveram. Acho que a Fábia quer falar. Então é o seguinte, só para colocar aqui, eu vi que o Pablo precisa falar, a Carol e a Rafa, isso? E a Sani quer falar? Não. Então vamos lá, ó, vou colocar o Pablo na conversa, e depois a Carol e depois a Rafa. Vai lá. Eu queria pensar um pouco também mais sobre, ir ligando os pontinhos, né, que todos vocês falaram, sobre o racismo estrutural, meritocracia, e é importante pensar que, ao falarmos sobre racismo estrutural, estamos falando de uma coisa que foi, então, historicamente construída, né? A Carol falou um pouco sobre esse momento pós-abolição, e é interessante, Carol, porque não só não foi feito nada em relação a políticas públicas de inclusão, mas muito pelo contrário, foram feitas várias leis para excluir cada vez mais o negro do mercado de trabalho e ou então disciplinar. Interessante, eu estava esses dias vendo algumas fontes históricas que uma professora em da Federal analisou, né? Fontes históricas de discursos parlamentares, políticos da época, desesperados com a iminência do fim da escravidão, ou seja, né, a abolição viria. Eles precisavam criar mecanismos legais para fazer, então, com que na cabeça deles ainda houvesse alguma coisa que sujeitasse aquelas pessoas ao trabalho, para se manter essa estrutura social que foi historicamente marcada por raça e por gênero também, uma coisa importante a se falar, né? Então, não só não foi feito nada, como pelo contrário, foram feitas várias leis para cada vez mais criar uma estrutura social que de fato foi construída historicamente, né? Isso é importante. Por isso que, como a Lia falou, não há como se falar em meritocracia, porque você parte do princípio de mérito quando pelo menos os pontos de partida são iguais. Então, quando você vê todo esse histórico construído, né, de racismo e dessa estrutura racial que foi erguida no Brasil, como se falar em meritocracia? Não há como. E muito menos, acho que é um assunto que nem precisa ser falado aqui, alguns falam assim, racismo reverso, como que você vai reverter séculos de história, estruturas sociais que foram construídas e que fizeram com que chegasse até hoje, né? Não é possível, é uma coisa que é absurda, na verdade, né? Carol. Isso que o Pablo falou, ele falou sobre as políticas, né? Muito importante a gente lembrar disso, porque quando não foram feitas as políticas para a gente incluir os negros agora, os pretos lá na sociedade, tinha também a questão familiar. A gente fala muito do trabalho, né? Necessidades básicas, trabalho, mas teve também a questão familiar, porque lá na época da escravidão, a gente também tinha a questão de que a gente tinha uma hierarquia, né? Os negros estavam abaixo e a mulher negra ainda estava lá embaixo, mais ainda, porque ela também tinha agora, como é que eu posso dizer de uma forma sutil? A gente tinha os senhores que eles se aproveitavam agora das negras. E foi, inclusive, ali que começou a nossa miscigenação, né, cultural que a gente vê hoje no país. E a gente vê que quando eles foram soltos, então agora eles não eram mais escravos. Mas a gente tinha famílias que não eram famílias estruturadas. Nós tínhamos mulheres negras que tinham filhos, e os pais? Os pais eram senhores. Nós não tínhamos agora uma família estruturada. Então, a gente vê que isso foi se perpetuando também. Bom, eu queria pontuar isso, porque não é apenas a questão do trabalho e das necessidades básicas. A gente também tem essa questão familiar. Rafa, você tem um comentário? Tenho. Então, vocês estão falando mais da questão familiar e eu lembro muito da minha história, porque a minha mãe é branca e o meu pai é preto. E
enfim, uma história bem complicada, assim, mas eu sou adotada. E então, tem muitas pontuações para se fazer nisso, sabe? Eu também sou cotista dentro da Universidade Federal, e eu estudei minha vida inteira em colégio público, nunca pisei num colégio particular na minha vida, eu não sei o que significa isso. Então, quando eu me vi dentro da universidade, onde as pessoas não começam do mesmo lugar, é um local que você repensa muitas coisas, sabe? E ver que tem uma população negra muito presente, pelo menos no meu campus de comunicação social, é algo muito importante e muito que deve ser pautado, deve ser mencionado, né? Então, eu acho interessante colocar isso em questão da meritocracia, porque como que você fala de meritocracia, como que você fala de cota, sendo que as pessoas não começam do mesmo lugar? Não tem essa igualdade, muito menos equidade. As pessoas começam umas lá em cima, outras aqui embaixo, e você quer que só a força de vontade seja uma coisa para colocar em questão, sabe? Então, diferente das outras experiências que vocês contaram, a minha foi um pouquinho diferente, estando num colégio público, onde, mesmo sendo um colégio público bom, ainda assim não tive a oportunidade de fazer cursinho, não tive como pagar, tive que estudar em casa. Eu ainda tenho acesso, eu sou muito privilegiada em muitos aspectos, mas acho que seria interessante colocar essa questão aqui para ver que nem todo mundo começa no mesmo lugar, né? Muito bom, Rafa, muito bom. Eu queria falar para vocês que para eu falar aqui é um pouco difícil, né? Porque eu vejo que vocês contam a experiência de vocês, eu vejo o sentimento que vocês têm quando vocês trazem esses testemunhos. Eu acabei vendo essa semana um grupo chamado CUFA, que é um centro das favelas, né? Uma organização, né? Uma ONG. E eu vi o líder dela comentando e eu achei algumas coisas bem interessantes. Ele trouxe assim aquelas perguntas, né, para você, aquelas perguntas retóricas para a gente pensar e que trazia um pouquinho dessa questão do racismo estrutural. Ele falava o seguinte no discurso dele: imagina você que tem sua família, seu pai, sua mãe, vocês têm uma situação boa, uma casa própria, tem de repente um pequeno comércio. Ele colocou essa situação. E aí vem o Estado, vem o governo, o Estado, mata o seu pai injustamente, pega a sua mãe e corta a perna da sua mãe fora, as duas pernas da sua mãe fora, e toma tudo que vocês têm. E vocês estão agora vivendo na rua. Pensa só, você tem que cuidar da sua mãe, tem que levar, vocês estão vivendo agora numa situação de miséria total, marginalizados. Qual que seria a sua situação? O Estado foi injusto, aconteceu aquilo com você, e agora você está vivendo na marginalidade. Depois ele fala assim, ó, depois disso você acaba tendo um filho. E já conseguiu construir um barraquinho, você já está mais velho, você já conseguiu construir um barraco, mas porém você não conseguiu estudar, você não teve acesso à educação, você foi arrancado da sua escola onde você estudava. E agora o seu filho, ele está saindo do barraco e você já tem uma oportunidade de educação para ele. E ele trouxe esse caso para a gente pensar, o que às vezes tem uma pergunta, não sei se é uma falácia, que eles falam assim, tá, mas a escravidão já acabou há 130 anos. E 130 anos, se você for parar para pensar, mais ou menos, são 3 gerações. Então, ele quis colocar esse dilema para a gente pensar, será que está sendo justo? Será que o Estado não tem que fazer uma reparação para aqueles que são descendentes vamos dizer assim, dos africanos que foram escravizados? Será que isso não é uma forma de justiça? Então, eu queria colocar esse ponto, e só para fechar, ele trouxe uma coisa que eu achei muito interessante. Eu vi que vocês colocaram o ponto de vista de vocês em relação às cotas, né? Eu também tinha o meu, que era parecido com o de vocês. Eu pensava assim, ó, eu acho justo cotas para pessoas pobres, porque eu achava que era uma forma de racismo.
você colocar uma pessoa negra e uma... O que pode acontecer, né? Uma pessoa... dois irmãos, um é branco e um é negro, da mesma casa, os filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Por que uns... não seria uma forma de racismo? Eu pensava dessa forma. E foi nessa entrevista desse líder da CUFA, ele falou o seguinte, que, por exemplo, os dois são pobres, o branco e o negro. Só que a menininha branca, ela consegue um trabalho de recepcionista, enquanto a negra, por mais que ela venha do mesmo lugar, só vai sobrar faxina para ela. Então, mesmo saindo do mesmo lugar, o pobre branco ainda tem privilégios em relação ao pobre negro. Eu achei bem interessante isso. Eu acho que o Ricardinho quer fazer um comentário. Acho que libera teu áudio aí, meu querido. Detalhe, sem o áudio fica difícil ouvir. Meu irmão, acho um comentário relevante, tem tudo a ver com o que foi dito até agora e com esse seu comentário feito por último. Um detalhe importante da história do Brasil que a gente poucas vezes se atenta, a gente se atenta pouco para essa questão, não é por acaso, é por um projeto. A história brasileira passou por um processo de embranquecimento, branqueamento, né? Não só a história, bem como a sociedade. E, basicamente, quando a gente fala de uma dívida histórica para com o negro, essa dívida, se a gente pensar com um pouquinho de análise, a gente percebe que ela não vem fundamentalmente, não deveria vir fundamentalmente por conta da escravidão apenas. Um grande sociólogo brasileiro, o maior de todos os tempos, na minha visão, chamado Florestan Fernandes, que era um sociólogo branco, inclusive, quando ele fala de questões raciais, ele fala como um cientista e não como alguém diretamente interessado na questão, porque não era negro. Mas o Florestan Fernandes, na década de 60, ele se depara com uma realidade nacional, que ele vai querer observar. O que o Florestan percebe na década de 60? A população universitária brasileira era branca. Ele, um professor universitário, professor da USP, e ele percebe que na universidade só tinha brancos. Ele percebe também que nas prisões a população era predominantemente negra. E ele vai estudar. Ele vai levantar informações históricas, sociológicas, para compreender o porquê disso. A partir disso, Florestan Fernandes escreve 2 livros. Um se chama O Negro no Mundo dos Brancos e outro se chama A Inserção do Negro na Sociedade de Classes. Nesses 2 livros, o Florestan aborda a seguinte questão. Segundo ele, quando acaba a escravidão, restou de forma de sobrevivência, subsistência, para a população negra nas cidades, 3 formas principais: o banditismo, a mendicância e a prostituição. Eram as 3 vias fundamentais de sobrevivência do negro nas cidades, depois que acaba a escravidão. Não tinha emprego para o negro, porque o Brasil estava em um projeto de branqueamento. Então, o emprego era para o imigrante italiano, alemão, que deveria vir para branquear a nossa população. Então, não tinha emprego para o negro. Nesse contexto, o que o Florestan Fernandes aponta? O menino negro, durante a escravidão, ele via os pais trabalharem e só trabalharem. É isso que o menino negro via. E ele crescia nesse contexto e ele trabalharia a vida toda também. Depois da escravidão, o menino negro vê os pais viverem de outra forma que não o trabalho. Ele vê os pais viverem de forma irregular, para a nossa visão de hoje, e que de fato são formas irregulares, porque não há outras formas de subsistência. Passam 1, 2, 3 gerações, aponta o Florestan, e um fenômeno próprio do Brasil acontece: a perda dos valores do trabalho por parte da população negra. De onde veio essa perda? Políticas públicas. O governo criou políticas para branquear a população e tirar o negro do mundo do trabalho. E isso de fato aconteceu. Trazendo para hoje, ou o Estado brasileiro compreende essas questões e gera políticas públicas efetivas para colocar o negro no lugar que ele sempre esteve e foi tirado de lá por políticas do governo, ou isso não vai acontecer. É justo, é o mínimo por parte do Estado criar políticas públicas de reparação ao mal que o próprio governo criou com políticas do próprio governo. Entende? Esse é um ponto muito importante. Quando a gente pensa em reparação histórica, pensamos em escravidão, mas depois da escravidão,
a situação ficou ainda pior para a população negra. Antes, ele era visto como alguém sub-humano, porém vital na escala social. Depois, ele é visto como alguém descartável, desprezível, e melhor seria que nem estivesse aqui. Importante só colocar esse detalhe, né? Depois da escravidão o negócio fica pior. Interessante. Eu vou passar para você, Pablo, mas eu vou emendar uma pergunta que chegou aqui do pessoal que está assistindo a nossa live. Olha só. Posso chamar de preto? É uma pergunta que colocaram aí e depois vocês vão pensando aí para responder. Vai lá, Pablo. É bem rapidinho, na verdade, só para complementar também o que o Ricardo falou, né, de como o Florestan Fernandes ele analisa nessas 3 possibilidades de subsistência, né? E interessante também que nesse período que o Ricardo falou, houve várias leis, como, por exemplo, olha só, as chamadas leis de vadiagem. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. Que na cabeça dos parlamentares era preciso disciplinar o que, na visão deles, era uma população que não tinha mais como se sujeitar. Eles precisavam criar disciplina, mecanismo de disciplina para o trabalho, na cabeça dos caras. Porque na cabeça dos parlamentares brancos, qual que era a ideia? Agora acabou a escravidão. Meu Deus, como é que a gente vai fazer com que eles trabalhem para a gente? Olha só. E aí, por exemplo, para disciplinar, então é o seguinte, quem estiver nas ruas, como o Ricardo falou, na mendicância, é ladrão, encarcera. Então, o encarceramento em massa também começa a partir disso, né? As leis de vadiagem, olha só o nome que se dá. Também várias expressões culturais da população afro no Brasil também foram criminalizadas. É importante falar sobre isso, né? A capoeira, por exemplo, o candomblé, se você pegar em termo histórico, há pouco tempo atrás que, por exemplo, ele foi descriminalizado. Então, várias expressões culturais que vieram desse povo, de fato, foram criminalizados. E isso é fundamental para entender, de fato, o que o Ricardo falou, que não é uma questão de reparar o que a escravidão fez. É uma coisa que continuamente, historicamente, vem sendo remodelado. Isso é importante, né? E aí eu falo assim, do ponto de vista do branco, que é importante falar isso, né? E até falo até para o Tiago, eu já falei sobre isso com você, né, Tiago? De fato, alguém falou também que para quem está vivendo na maré, parece que é normal. Mas você tem que ter um olhar atento e agora as suas ações para que você seja um antirracista tem que ser intencionais. Então é buscar aprender muito, ouvir muito. E a partir daí ser intencional. Só que esse fato de ser intencional para lutar contra o racismo pode fazer com que muitas pessoas que não acordaram ainda achem, nossa, que chato falar sobre isso, né? Nossa, lá vem aquele mimizento de novo falar sobre essas questões. Deixa quieto. Então, é um compromisso ético, né? Ético e político, você, de fato, a partir de cada lugar da estrutura social, você, de fato, ser antirracista. É importante aprender, escutar muito e ser intencional em suas escolhas e falas também, né? Eu vou passar a bola para a Sani. Eu queria saber como é o nome da pessoa que perguntou. Fez a pergunta? Ela perguntou o seguinte, Amanda perguntou, posso chamar de preto? Seria mal educado? Amanda, obrigada por estar assistindo a gente, fico feliz por sua presença aqui. E eu acho que eu vou responder você com uma retórica. Posso chamar de branco? E aí? Entende? A pergunta da Amanda declara muito, na verdade, o medo que se tem de falar. Quando é branco, a gente não tem medo, né? E isso fica muito evidenciado, o silenciamento e, como bem colocou o Ricardinho, né, as políticas que foram feitas para apagar a nossa memória. Sim, somos pretos, né? Então não tem problema, tá? Fique tranquila. É muito interessante verificar isso e, principalmente, estudando um pouco, assim, eu sofri um pouco de problema cultural. Eu sou baiana e quando vim morar no Sul, hoje eu moro aqui na região de Curitiba, quando eu vim morar aqui, eu senti um impacto muito grande, porque é muito mais difícil, né? Lá já não é fácil para a população afro-brasileira. Aqui, para a população preta, é muito mais difícil, porque o silenciamento é muito grande também. Então, assim, o Brasil ele foi constituído para apagar mesmo a nossa história. Mas tem uma tese muito interessante,
a tese de doutorado de uma autora chamada Tatiana Valério Carvalho, que fala sobre o silenciamento. Ela fez a tese pela UFPR, né, aqui, e ela fala sobre o silenciamento do povo preto em Curitiba e como foi constituído, né? Então, assim, é muito interessante porque a gente percebe, ela pesquisou três autores que foram muito importantes para a história, o conhecimento e a estrutura histórica, né, e a memória de Curitiba, e ela percebeu que esses autores, um deles, eu acho que talvez vocês conheçam, é o Romário Martins, que é um autor curitibano, historiador, tem um memorial dele lá no Largo da Ordem. Quando acabar essa confusão toda de Covid, vão visitar, é muito interessante, a casa do Romário Martins. Ele é um historiador curitibano que foi muito importante para a memória de Curitiba, e você percebe na obra dele, História do Paraná, a forma como ele coloca e como ele silencia, né, a população preta. Então, assim, esse silenciamento, ele não existe, como bem colocou o Ricardinho ali, não existe existiu escravismo, existiu pós-escravismo, porque quando esse povo foi libertado, eles não tiveram nenhuma política de acolhimento. Então, eles viveram um pós-escravidão. E aí ficavam se pensando, nossa, onde vai a liberdade desse povo, né? Como é que a gente vai liberar esse povo aqui? Então veio a lei da vadiagem, como o Pablo colocou. Então tudo que aquele povo fazia, o samba, tudo era criminalizado, né? E queriam silenciar a voz desse povo. Isso remete até hoje. É muito fácil você ver uma pessoa branca e você sentir representatividade. É muito difícil a gente construir a nossa representatividade, porque a nossa voz foi silenciada, a nossa memória foi silenciada. Então, é muito importante isso, né? Colocar, né, nesses termos. A gente precisa entender toda a estrutura, né? E a naturalização do racismo a partir disso. E não existe, depois dessa escravidão e pós-escravidão, não existe absolutamente nenhum... Cotas é super importante, todas as políticas são super importantes, muito importantes, mas nada disso vai conseguir reparar o absurdo, né, que se fez com a população preta. Nada, né? Mas seguimos lutando. Eu sei que eu estou vendo aqui que todos vocês estão levantando a mãozinha aqui, querem falar, eu já vou passar a palavra para vocês. Queria dizer também para você que está acompanhando a gente ao vivo aí, você pode ir mandando a sua pergunta. A produção aqui está me passando, eu estou anotando aqui, e a gente tem uma pauta, daí mais ou menos onde encaixar, vou fazer só pergunta, tá? Então fica tranquilo aí, você que está acompanhando a gente na internet. Vou passar a bola aí para a Carol. Carol. Eu queria falar um pouquinho sobre o que a Sani falou, que é muito importante. Da questão do preto, né, que eu ouvi recentemente um discurso que fala exatamente sobre isso. A gente associou as palavras negro e preto e a gente trabalha com elas de uma forma inconsciente, que pode acabar sendo muito pejorativa. Eu estava fazendo uma pesquisa essa semana e eu perguntei para uma pessoa, você acha que o certo é chamar negro ou preto? Ela falou, não, é negro, preto é pejorativo, preto não pode. Mas justamente, Sani, por que não pode, né? Não tem porquê. E se a gente pensar no nosso vocabulário, aí a gente pode começa branco, a né? Por que pode? Por que preto não? Então, não faz nem sentido, mas é importante também a gente se ater ao vocabulário. Presta atenção nos termos que a gente usa. A gente usa, por exemplo, quando a gente quer fazer uma conotação negativa, a gente fala magia negra. Falem outras aí que vocês conhecem. Que a gente coloca coisa tá preta. Quando tá ruim. Mercado negro. Então, a gente tem, assim, quando a gente quer falar com uma conotação negativa, a gente coloca negro. E se você procurar no dicionário realmente o que é negro, ele fala que é algo que é ruim. E daí, quando a gente lembra da palavra preta, a gente tem vários exemplos de que não são coisas negativas. Por exemplo, você não come feijão negro, você come feijão preto. Quando você ganha na loteria, você ganha uma grana preta. Então, se a gente parar para pensar na conotação da palavra, é importante a gente se ater a isso, porque quando você coloca o negro como se fosse negativo, e daí você vai e chama uma criança de negra, você está provavelmente criando nessa criança um problema de identidade.
Então, eu achei esse discurso muito válido, porque de forma inconsciente, a gente vai colocando, incutindo nas pessoas que o negro é algo negativo. E também queria falar sobre, o Pablo ele falou sobre o papel do branco nessa questão do racismo, né? E isso que o Thiago está fazendo é muito importante, porque na questão do racismo, infelizmente, a gente está num contexto que, para o nosso discurso ser ouvido, ele precisa ser validado por um branco. Isso em muitos momentos ainda vai acontecer. Então, Thiago, o que você está fazendo? Você falou que não tem muito o que falar aqui, né? Mas o que você está fazendo é importante, é muito legal. E só mais uma coisa, bem rapidinho. Sou professora de música, então eu pesquisei bastante sobre essa questão, principalmente quando eu trabalho com ritmos afrodescendentes. Quando a gente trabalha com a música africana, a gente percebe que existe muito preconceito, que foi aquilo que o Pablo falou também. A gente vê que existe muito preconceito com relação a toda a cultura negra. Mas, vou dar um exemplo aqui, só vou jogar e vou sair correndo. Há alguns anos atrás, a gente não podia ter ritmo nas músicas da nossa igreja. Se tivesse bateria, era demonizado, não podia. E as culturas que a gente vê o ritmo de forma que apareça muito, são principalmente na cultura africana. Então, a gente vê que tudo que chegou de lá, agora é feio, é errado, é negro, não pode. Interessante que a Carol está falando aí, essa até questões culturais, né? A gente é um indivíduo completo, a gente tem que ver também a parte da questão cultural, a questão política. E eu vou passar aí a bola já para vocês, a Lia depois do Ricardinho, mas eu queria falar que se você depois tiver curiosidade mais sobre o assunto, pesquise, porque eu acho que é essa informação que vai fazer a diferença, que vai fazer a transformação. Tem um vídeo bem bacana do Muhammad Ali falando sobre o racismo, e ele fala exatamente isso que a Carol falou, que ele começou a observar as coisas e ver que ele falava assim, cadê os anjos negros? Ele tinha medo quando ele era criança que ele não ia para o céu. Então, aonde tá? Então ele falava assim, repara onde você for, e repara no lugar que vai ter negros, e repara que lugar que não vai ter nenhum negro. E faça a pergunta, por quê? Lia, contigo. Sobre a palavra preto, né, que todo mundo tem medo de falar, a gente também precisa se atentar à forma como esse preto vai ser dito. Porque, às vezes, as pessoas, até no preto, colocam de uma forma muito pejorativa. E aí a gente já vai para um discurso racista. Então, tipo assim, a forma como você vai falar o preto, é importante você parar e pensar, tipo, se eu chamar ele de preto, tipo assim, você tá brigando aqui comigo, e aí você tem o costume de me chamar de preta, como meus amigos têm, todo mundo me chama de preta, como um apelido. E aí, na hora que você tá chateado comigo, aí você fala, sua preta, não sei o quê. Discurso racista. Então, tipo assim, não é a questão de chamar... Você precisa tomar cuidado com a forma como você vai chamar de preto. E a galera normalmente pergunta muito, pode chamar de preto? Na dúvida, chame o nome da pessoa. É muito mais fácil, entendeu? Do que ficar, nossa, não sei se eu posso chamar de preto, se eu posso chamar de negro. Chama o nome da pessoa que vai dar tudo certo, que a pessoa vai te responder, da mesma forma. Beleza, Lia. Vou colocar a pergunta para o Ricardo. Ricardo, eu vou aproveitando aqui e já vou jogar uma no seu colo aí. Sei que você quer falar, mas aproveita e já me responde uma pergunta aí. Manda ver. É comum, né? A gente viu aí uma grande batalha acontecendo aí nas redes sociais e na sociedade como um todo, né? Então a gente viu lá o termo lá em inglês, mas vou falar já em português, que é o vidas pretas importam, né? E aí começou a surgir, não, todas as vidas importam. Alguns anos atrás, um ator bem famoso aí de Hollywood, Morgan Freeman, ele chegou a fazer um comentário sobre o Dia da Consciência Negra. Ele falava assim, não tem que ter Dia da Consciência Negra. A gente não tem raça, a gente é a raça humana. A gente não tem que falar sobre isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse contexto aí, Ricardinho. O que você acha? Meu irmão, talvez eu até vou divergir dos demais irmãos nessa questão, mas a minha visão própria sobre isso é que o Dia da Consciência Negra no Brasil
e isso é fato, foi uma política promovida por gente branca, sabia? Há pouca representatividade da população negra na esfera política. E aí, há pessoas brancas com o melhor interesse do mundo que criam políticas para minimizar o racismo e a desigualdade racial. Porém, fazem isso sob a ótica do branco. É complexo. É necessário que hajam autoridades políticas negras que consigam ver essa situação sob a ótica do negro, para, a partir daí, formar políticas do negro ou do preto. Por exemplo, eu não chamaria o Dia da Consciência Negra dessa forma. Eu chamaria de Dia da Resistência Negra. Estar chamando de Dia da Consciência Negra, para mim, é branco olhando para a parada. Vou ser sincero. Eu acho que o nome deveria ser Dia da Resistência Negra. E aí, muito do questionamento que há já seria diminuído, porque a resistência negra, historicamente falando, por exemplo, na história do Brasil, como você vai equiparar resistência branca com resistência negra? É impossível equiparar. Agora, consciência branca ou consciência humana com consciência negra já gera um certo debate. Então, eu realmente entendo que o dia, inevitavelmente, ele tem que existir, é necessário. Eu mudaria o nome, como eu já disse, porém, há uma coisa muito importante. Quando se refere ao machismo, eu, como homem, eu entendo que eu tenho que ouvir as mulheres e deixar as mulheres no protagonismo desse debate, tendo em mente que o machismo, ele pressiona também mulheres. Então, eu não posso pegar a visão de uma mulher e tê-la como absoluta, porque pode ser que essa mulher seja aculturada pelo machismo e o reproduza. Com os negros é igual. Ir contra os preconceitos, eu sempre falo, que é como entrar em um rio com correnteza muito forte. Se você ficar parado, você é levado, e leva a todos. É necessário um esforço muito grande contra a correnteza para haver alguma diferença primeiro na sua cabeça. Então, Morgan Freeman, como tantos negros, tem reproduzido um pensamento racista, e é muito comum. Então, eu penso que pegar a visão do Morgan Freeman de forma isolada, de um outro negro de forma isolada, é um problema. Pegue a visão dos negros em geral, vê o que a maioria pensa, o que a maioria da gente preta pensa, e deixe-os como protagonista desse debate. Deixe-nos como protagonistas desse debate. Carol, vou passar para você depois a Rafa, mas é o seguinte, Carol, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse movimento aí que está acontecendo, de Vidas Pretas Importam, o que a gente tem a falar. E vou aproveitar aí uma pergunta que não foi da live, uma pergunta que foi mandada no Instagram, e a pergunta era a seguinte: se Jesus era um ativista social ou se ele seria um ativista hoje. O que você acha aí, Carol? Pergunta boa, hein? Bom, a questão das vidas pretas importam. A gente tem visto, quer dizer, nós negros nós pretos temos visto que a violência contra o povo preto, ela sempre existiu. Agora, o resto da sociedade está vendo que isso existe. Então, assim, é como se o mundo descobriu que existe o racismo. E aí a gente começou a ver que tem casos que são cruéis. Por exemplo, do George Floyd, do menino aqui no Rio de Janeiro. Só que esses casos a gente sabe que acontece todos os dias, eles sempre aconteceram. Pessoas que por causa de R$10 elas sofrem uma agressão ou elas não fizeram nada. Eu não sei sobre a experiência de vocês, mas eu, quando eu tinha 12 anos, eu entrei numa papelaria e uma pessoa quis levantar o meu uniforme e ver se eu tinha alguma revista escondida. Não dei razão nenhuma, mas ela fez isso comigo. E até os 12 anos eu nunca tinha percebido o quanto isso era grave. E ali eu vi a diferença que faz. Na minha cidade, eu tinha medo de abordagem policial, porque eu sabia qual era a diferença da abordagem policial. Eu tinha uma pessoa com quem eu tinha um relacionamento que era branca. A gente foi abordado algumas vezes, questão de blitz, coisa de rotina. A abordagem era diferente. Então, são coisas que eu sinto na pele, que vocês sentem na pele todos os dias, e os outros não veem isso. A pessoa com quem eu tinha um relacionamento, ela passou a enxergar isso porque ela via acontecendo comigo.
Só que eles não veem isso acontecendo. Então, vidas pretas importam. Por quê? As pessoas não estão percebendo que elas não importam. As pessoas estão passando pano e estão deixando isso embaixo do tapete. E a gente precisa enaltecer isso. Infelizmente, a gente tem visto esse discurso, né, Ricardo? Algumas pessoas reforçando o discurso, não, porque todas as vidas importam. Eu fiquei muito triste esses dias, eu tive que argumentar com um colega sobre isso. Claro, gente, todo mundo sabe que todas as vidas importam. Ninguém vai falar o contrário. Só que a gente está reforçando isso porque finalmente a gente tem voz. Poxa, a gente está há anos gritando, falando sobre isso. Ninguém ouvia, eu falava, ai, coisa chata, estão falando disso de novo. Mas, gente, tá tudo abaixo da superfície, vocês ainda não estão vendo tudo. Então, tudo isso que está acontecendo agora é maravilhoso, mas é 2% do caminho andado. A gente ainda tem chão pela frente. E a gente precisa reforçar esse discurso de que a vida preta importa, porque inconscientemente talvez você tenha aí incutido em você de que ela não importa tanto assim. Então a gente vai continuar gritando e a gente vai continuar reforçando isso. Rafa, para passar para você, antes de você colocar aí seu comentário, eu queria falar o seguinte. A gente vê na nossa mídia aí, pelo menos nos últimos anos, os principais casos de assassinato, né? Então a gente vê, eu lembro lá do Cadê o Amarildo, caso Marielle, Evaldo Rosa dos Santos, 80 tiros no carro junto com a família, cadê a garota Agatha Félix, João Pedro, que estava observando a quarentena. A minha pergunta é a seguinte, Rafa, essas pessoas, o que elas tinham em comum? A cor da pele. Por que a comoção foi muito maior com o caso George Floyd, sendo que isso está acontecendo todos os dias aqui para a gente? Uma pergunta que chegou aqui para a gente, do Tarsis. O que o Brasil tem de diferente em relação a outros lugares onde a discriminação racial foi e é bastante intensa, como Estados Unidos e África do Sul? Então, eu queria trazer essa relação. O porquê que aqui a gente acha que não está acontecendo? Por que a gente tem que esperar, né, uma comoção tão grande com o caso lá dos Estados Unidos? Rafa? Eu queria fazer um adendo na questão que a gente estava falando sobre o movimento Black Lives Matter. Claro. Que é que eu acho que a gente realmente precisa dar esse nome aos bois. Porque, infelizmente, no Brasil, a violência ela tem cor. Então, a gente precisa fazer essa reafirmação da dignidade das pessoas pretas, principalmente em frente a essa violência que elas servem, porque fingir que as cores não existem não faz com que o racismo não exista, sabe? Então, é importante reafirmar isso. E eu acho que essa questão também é muito importante para a gente conversar, que o brasileiro em si ele tem uma questão de inferiorização muito grande, né? O complexo de vira-lata. Então, eu acho que um dos principais fatores que faz com que a gente não perceba as coisas aqui é isto. Sempre as coisas precisam se movimentar lá fora para que o gigante acorde, para que o brasileiro acorde. Então, acho que um dos fatores pode ser esse também. Aí também vale da questão de que Estados Unidos e Brasil são lugares diferentes, com histórias diferentes e contextos diferentes. Então, nem sempre o que acontece lá necessariamente precisa acontecer aqui nesse mesmo tempo. Então, acho que é um debate que precisa ser conversado mais aqui, quero escutar a opinião de todo mundo, mas acho que esses são os pontos para jogar, para a gente impulsionar isso. Não dá para te escutar, Thiago. Tá mudo. Bem que o Ricardo falou, né? No mudo não dá. Ricardo, é contigo, meu querido. E aí responde a pergunta aí que eu fiz para Carol e a Carol esqueceu de falar. Jesus hoje seria um ativista? Ele foi um ativista na época dele? O que você acha? Pergunta do nosso Matheus aí do Instagram. Tiagão, eu confesso que a pergunta é muito difícil, cara, e eu também, eu entro nesse embate constantemente, entende? Eu penso o seguinte, há uma série de problemas em torno dos movimentos sociais hoje. Eu tenho clara convicção com relação a isso. Os movimentos sociais, pela forma como se manifestam, eles têm certos problemas que Jesus não reproduziria. Porém, se eu duvidar que Jesus
hoje seria alguém envolvido nos movimentos sociais por causa desses problemas, eu também teria que duvidar que Jesus hoje se envolveria com uma religião cristã, porque a religião cristã, por ser um ambiente de pessoas, é igualmente problemático. Então, eu penso que Jesus ele se envolveria sim em causas sociais, como ele se envolveu no tempo dele. Uma coisa que eu acho fantástico de Jesus é que ele não tratava as pessoas com igualdade. Eu não vejo Jesus tratando as pessoas com igualdade. Eu vejo ele tratando as pessoas com equidade. Ele dava mais atenção a quem mais precisava. Isso é fantástico. O tratamento de Jesus era individualizado. Os diferentes milagres de Cristo atendiam diferentes necessidades de diferentes formas. Isso é maravilhoso, é fantástico. Então eu penso que hoje Jesus, assim como no tempo dele, não olharia para todos da mesma forma. Ele daria mais atenção a quem mais precisa. E aí, pessoal, mais alguém quer comentar aí sobre esse tema, sobre esse assunto? Vai lá. É muito interessante essa pergunta, né? Porque eu não sei contar vocês, mas isso é muito... Até achei interessante a pergunta ser falada, porque cada vez mais os assuntos que envolvem questões sociais, questões de injustiça, tem nas nossas conversas. Isso é muito bom. Porque da onde a minha tradição adventista era uma tradição seguinte, né? Que eu tinha que deixar lá para fora da igreja qualquer tipo de discussão que envolvesse questões da vida. Porque são questões que estão no cotidiano, no dia a dia. Questões que você abre a porta de casa e você consegue ver, né? Injustiças de gênero, raciais, preconceitos, desigualdades sociais. E será que o cristianismo ele é tão pequeno assim, que ele não tem resposta para essas questões? Será que Jesus foi tão pequeno que também em sua ação no dia a dia não nos dá uma forma de olhar para isso e de agir sobre isso? É claro, aí vem o outro lado, né? Alguns falam assim, não, mas essas pessoas que querem falar sobre cristianismo e luta por igualdade são pessoas que querem colocar questões políticas na igreja, querem colocar coisas estranhas à igreja. Pensar muito pelo contrário. Na verdade, quando nós tiramos o poder de fato, de Cristo, de interferir nas relações sociais de poder, nós estamos minimizando o poder de Cristo, na verdade, em nossa ação no dia a dia. Então, eu até fiz alguns vídeos no meu Instagram, né, sobre essas questões, né? Até quem quiser eu seguir lá, é o Politizando, tá? Em sua ação de redimir do pecado, Jesus não fala assim, ó, pessoal, assim, ó, fique na sarjeta, a vida é ruim mesmo, fica assim na vida ruim, entendeu? E lá no céu um dia você terá o galardão. Não é isso que acontece. Jesus fala que ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Como é que eu posso ter vida em vida em abundância se eu sou oprimido, se eu sofro preconceito, se eu não tenho as mesmas oportunidades? E é uma coisa que é bem interessante. Para fechar, e acho que é legal a gente falar sobre isso, e que todos possam falar, a gente sabe, nós cremos que cada ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, se eu não me indigno quando a imagem e semelhança de Deus, que é refletida em cada uma das pessoas, se essa imagem e semelhança é rebaixada ou é oprimida, se eu não me indigno com isso, será que eu posso me chamar de cristão? Que, como o Ricardo falou, olhava para as necessidades das pessoas, aonde quer que elas estivessem, que em uma sociedade que era super machista, opressora e que relegava outras à marginalidade, ele ia lá, ele falava com os leprosos, ele falava com as pessoas que eram tidas como aquelas que estavam fora da graça de Deus. Era para essas pessoas que intencionalmente ele falava. E aí, só para terminar, a mensagem de Cristo para aquele que era oprimido era libertação. Agora, claro, Deus também, Cristo tinha uma mensagem para aquele que oprimia, que é de juízo. É juízo. E o chamado de Cristo é ao arrependimento. Então é importante a gente pensar nisso. É importante pensar que sim, eu, em minha ação cristã, eu preciso não me alienar em relação ao mundo, como se só depois, na volta de Cristo, que as coisas um dia vão
tomar o seu sentido e eu aqui fico esperando de braços cruzados à volta dele. Não. Eu tenho que agir como Cristo agia, tocar quem Cristo tocava, abraçar quem ele abraçava e olhar como ele olhava. Isso é muito difícil. Só que ele é de tão divino que ele é Cristo, tão divino, é uma frase que eu conheço, ele só poderia ser humano também. Então esse olhar é importante a gente ter e aprender dele, porque não é fácil para a gente, mas que possamos aprender dele, de Cristo, a olhar para as pessoas com igualdade, com equidade, né? Atendendo a elas em suas necessidades. A gente ir caminhando já para o nosso final aí da nossa conversa, que está muito gostosa, diga por sinal, eu queria falar para vocês e pegar o gancho aí que o Pablo falou, sobre como que nós, né, cristãos, devemos nos posicionar. Hoje pela manhã eu assisti no culto o pastor, o culto da Nova Semente, né, pastor Edson Nunes, e ele fez uma colocação, eu achei bem interessante. Ele falou, ele trouxe à tona assim, o tema racismo, que basicamente é a primeira vez com 20 anos de adventista que eu vi ser tratado na igreja, num culto, né? Então ele falou sobre o tema do racismo, e ele disse o seguinte, que o racismo é uma heterofobia, você ter um medo de alguém diferente. Ele falou assim que acontecia pode acontecer por causa da cor da pele, pode acontecer por religião, por uma pessoa que é estrangeira. Então você não se vê naquela pessoa. E ele trouxe um ponto que ele falou assim que todos nós temos um pouquinho de Caim na nossa vida. Todos nós temos um pouquinho do Caim. E a gente tem medo de perder o nosso lugar. A gente tem medo de perder o nosso lugar. Então, quando a gente age com racismo, agora trazendo para o nosso contexto, né, hoje, muitas vezes as pessoas têm o quê? Têm medo da pessoa que é diferente dela. Então, eu estava comentando aqui no nossa prévia, aqui da nossa conversa, que muitas vezes, muitas situações passam desapercebidas, pelo menos por mim, que sou branco, minha esposa, minha família, porque a gente não se identifica com aquelas pessoas. E eu acho que o que o Pablo falou, você vai ver na história da Bíblia, né, os profetas, Jesus, todo o cristianismo, é você se identificar com o outro. Você vai ver vários relatos, e se compadeceu, e ele sentiu compaixão. Então a gente tem, na verdade, o grande problema de tudo isso é o nosso egoísmo. Se a gente for ver racismo, ele tem uma relação direta ali, proporcional com o egoísmo do ser humano. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre questões, como a gente, como cristão, a gente pode combater isso, combater esse racismo, combater, talvez até às vezes, abrir mão dos nossos privilégios, né? Eu vou falar depois da Lia. Vai lá, então. Quando a gente pensa no Evangelho, quando a gente pensa no que Jesus fez, no que Jesus falou, e como Jesus agiu, a gente percebe, não sei se foi o Ricardo ou se foi o Pablo que falou, que não dá para ser chamado de cristão que a gente faz hoje. Quando a gente não percebe que o fato de eu olhar para o meu irmão com diferença, e eu falo isso porque a maior parte da população evangélica no Brasil é preta. E quando a gente olha com diferença para os nossos irmãos na fé, a gente percebe que o amor, tanto dito por Jesus, o amor tanto mostrado por Jesus, ele não é feito. A gente fala muito sobre amar o outro, a gente quer muito fazer a coisa pelo outro, mas só que no dia a dia, a gente acaba não fazendo, porque é um olhar que nos afasta, é uma palavra maldita que nos afasta, é um falar com cabelo, esse tipo de cabelo é do diabo que nos afasta. Então, tipo assim, a forma como eu tenho tratado o meu irmão, que é preto, dentro da igreja, precisa ser mudada. A forma como eu preciso colocar também o irmão lá na frente para poder pregar, para poder cantar, para poder fazer alguma outra coisa, também é importante. Porque não adianta nada a gente falar que a gente quer ser antirracista, não adianta nada a gente falar que a gente ama o próximo, se no dia a dia a gente não tem feito isso.
Então, na minha opinião, as pessoas precisam ser menos hipócritas na forma como elas agem e realmente agir como Jesus agia. E isso é desconstrução. E as pessoas, elas não querem se desconstruir porque elas estão ali no privilégio delas, elas estão ali no conforto desse privilégio, e tirar isso, tirar da zona de conforto é algo desconfortante, e as pessoas não querem fazer isso. Então, tipo assim, para os irmãos que estão vendo essa live, para as pessoas que talvez vejam mais para frente, se desconstruam, quebrem esses tabus que tem dentro de vocês, se informem, leiam, procurem saber, procurem conversar com o irmãozinho preto que fica lá sozinho sentado no banco, procurem envolver ele nas atividades da igreja, porque é assim que você mostra Jesus, tanto para as outras pessoas que te cercam, como para a pessoa preta que está lá sentada no banco da igreja também. Antes de eu passar para a Sani, chegou uma perguntinha aqui e eu acho que a Lia acabou respondendo. A pergunta do Willis, que dizia o seguinte: a que vocês atribuem o distanciamento dos cristãos na luta antirracista? Então, Willis, eu acho que a Lia deu uma resposta muito boa e eu vou complementar dizendo o seguinte: porque a gente é racista. A gente tem que entender, né, é o que eu estou entendendo, que a gente tem que se desconstruir, que a gente vive numa sociedade racista e eu sou racista. Então, o primeiro passo é eu entender que eu sou racista. E o segundo passo é começar a me policiar e tentar lutar contra isso. Sani, com você. Eu não sei se todos que estão todos que estão vendo tal são adventistas, mas nós temos um guia de estudos bíblico, e essa semana esse guia de estudos falou sobre a Bíblia e a profecia, e as profecias, né, na Bíblia. Quando a gente lembra das profecias na nossa realidade, no nosso contexto, a gente remete muito a profecias apocalípticas, né? Aquelas que estão em Daniel, em Apocalipse, e aí a gente acaba ficando norteado apenas, né, de números. Inclusive o pastor Edson, que o Thiago citou, né, que assistiu hoje, o pastor da INS, que ele assistiu hoje, ele fez um questionamento muito interessante. Será que nós somos realmente um movimento profético ou será que nós estamos apenas absortos nesses números? Não que eles não sejam importantes, a profecia apocalíptica é extremamente importante. E graças a Deus que nós temos essas profecias para que a gente possa caminhar, ter um norte, entender a nossa história. No entanto, lendo esse guia de estudos, eu vi lá nos comentários que nós temos na Bíblia, 30% da Bíblia, ela é totalmente baseada em profecias. As profecias, elas não são realizadas apenas para desvendar o futuro. O movimento profético, na verdade, é o engajamento por justiça social também, né? Tem um texto lá em Lucas 4, onde Jesus fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar aos cativos que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus falou isso na sinagoga, entre os fariseus. Ele abriu o livro de Isaías e profeticamente falou isso aqui. Então, a gente precisa entender o nosso papel como movimento profético, como pessoas que entenderam a mensagem de Cristo. A gente não pode se calar. Quem são os oprimidos que aqui fala? Quem são esses oprimidos hoje, né? Quem são essas pessoas? A gente precisa fazer uma autoanálise e perceber que o nosso papel como cristão é muito além, né, de ir para a igreja todo domingo ou todo sábado e receber aquela mensagem. Agora, na verdade, a gente nem está indo mais, né? A gente está aqui nas vias online, mas não é apenas ler a Bíblia faz parte, orar, tudo isso faz parte, mas não é só isso. É agir em prol da justiça social, é agir em prol dos oprimidos, sim, da libertação dessas pessoas. E isso faz parte do nosso contexto cristianismo. Gente, isso não se trata de partidarismos, é o contexto cristão, foi assim que Cristo nos ensinou, e é assim que eu compreendo, sabe? Então, lutemos,
muito boa palavra, desconstrução, adorei quando a Lia e o Tiago falam, a gente precisa se desconstruir, né, dessas ideias que, infelizmente, culturalmente, a gente foi embebido, e se desconstruir e entender o nosso papel real como cristãos e como um movimento profético no mundo. Para a gente finalizar aí, gente, chegou uma rodadinha de perguntas aí dos nossos internautas e aí a gente encerra, tá? Vou mandar uma primeira aqui pro Pablo, que é de política, então é na tua área, hein, meu queridão? Diz o seguinte: quais políticas e ações necessárias hoje para acelerar o processo de integração e desenvolvimento social? Essa pergunta foi do Andrei. Pablo, o que você acha? Cara, pergunta bruta essa, hein? Quais ações para integração e desenvolvimento social? Para acelerar o desenvolvimento social. Acelerar. Isso. Eu acho que tem a ver um pouco com a minha pesquisa. Então, responde para nós aí, Sandy. Não, a pergunta foi do Pablo. Então, responde o Pablo. Mas, assim, e a Sandy concluindo. Na verdade, eu penso hoje, assim, muito seriamente, que o processo mais efetivo hoje, mesmo que não seja a curto prazo, infelizmente a gente não vai ter um processo a curto prazo, mas um processo a médio e longo prazo, seria a questão mesmo educativa e de consciência, sabe? Consciência social, consciência política, consciência histórica. Eu acho que a gente, infelizmente, a gente tem pecado muito com o fato de não entender, a gente precisa despertar para a consciência histórica, né? E social e política, para poder compreender de fato as estruturas, a naturalização, principalmente quando se trata do racismo, a gente precisa entender, quando a Rafa colocou a questão do racismo velado, eu colocaria que, na verdade, nós vivemos um racismo naturalizado. Eu diria até que ele não é bem velado, ele é escancarado, só que ele é naturalizado, ele é tão naturalizado, ele é tão arraigado na gente, que a gente não percebe. Eu ouvi várias vezes várias pessoas falando coisas absurdas sem nem ter noção do que estavam falando. Então, a gente precisa despertar para essa consciência, sabe? Social, para essa consciência histórica, para estudar, gente. Estudar, educação, é tudo. A ativista Djamila Ribeiro, ela tem obras incríveis e ela abriu portas porque ela conseguiu, através olha lá a Lia mostrando, ali faz parte dos feminismos plurais, né? Esses livrinhos são fantásticos, são escritos por pessoas pretas e elas falam de formas assim incríveis, de forma fácil, de leitura fácil, sobre o racismo estrutural, lugar de fala, tantos outros conceitos que a gente precisa entender melhor, né? E assim, é necessário a gente fazer isso. E é muito interessante esse projeto dela, porque foi um começo do despertar da consciência, sabe? Para essas questões. E Deus ajude que muitas Djamilas, né, possam surgir. Eu queria muito poder ver muitas escritoras pretas, escritores pretos, falando sobre essas questões. Não é silenciando que a gente vai esquecer, tá? Eu sou super a favor da consciência humana também, super, mas o contexto que está esse conceito lá que a gente falou, né, sobre o ator Morgan Freeman fala, o problema não é a frase, né, consciência humana sim, mas o que está por trás disso é a questão do silenciamento. Vamos parar de falar sobre resistência preta, vamos parar de falar que a gente não vai levar lugar, não. Não, a gente precisa falar sim, a gente precisa estudar, a gente precisa compreender. E através dessa compreensão, do despertar dessa consciência, a gente consegue se mover. E foi muito maravilhoso, porque, assim, essa oportunidade que você deu aqui para a gente, Thiago, de discutir sobre essas questões, é muito necessário. E eu acho que esse é o caminho também, sabe? Estou muito feliz de discutir com vocês. Só tocando aqui na Djamila, que a Sani falou, eu separei uma frase do livro dela, O que é Lugar de Fala, que é tipo exatamente isso que a Sani falou. O falar não se restringe
ao ato de emitir palavras, mas do poder existir. Então, isso daqui, a gente não está apenas falando, a gente está existindo nesse meio, entendeu? Então, não é só o falar, é o fato da gente se fazer presente nos meios, que as pessoas consigam ver a gente e elas consigam ouvir o que a gente está falando. Gente, para finalizar aí, que a gente está com 1h30 já quase de live, vou deixar a última pergunta do Elias, o Elias Luchesco, nosso nômade aí por vários países do mundo. Ele pergunta o seguinte, e eu vou deixar livre para vocês responderem, tá? Vocês acreditam que um dia o racismo, em todas as formas, irá acabar? E por quê? Quem quer responder? Olha, nessas horas eu agradeço pela fé cristã, porque é a única esperança. A verdade, a bem verdade, é que eu acredito que é um problema assim muito sério, muito grave. É como eu falei anteriormente, absolutamente nenhuma medida que seja feita vai conseguir reparar o processo criminoso que realizaram com a população africana, né, e os seus descendentes. No entanto, a gente pode sim, eu acredito que a gente possa, através da consciência, minimizar os horrores, né? Mas terminar, eu acredito que só no reino, um reino que tá preparado para a gente e que a gente espera ansiosamente, que é o reino de Cristo. Embora a gente não possa, mesmo assim, permitir com que o reino seja realizado aqui também. A gente pensa muito no porvir, mas a gente precisa fazer com que esse reino do porvir que a gente tanto almeja seja concretizado aqui, né? Então, isso não diminui a nossa luta. Lutemos, mas é muito difícil, mas a gente precisa lutar, porque eu acho que não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É luta, é resistência, e nossos corpos são resistência, nossa vida é resistência, e vai ser assim sempre, eu acredito. Mas eu não temo, porque o meu Senhor, meu Criador, aquele que tanto me ensina, meu mestre maior, que é Cristo, Jesus, ele também sofreu agruras aqui, né? Que não foram as raciais, foram outras, mas ele sofreu as agruras também, percorrendo esse caminho, e ele conhece, ele sabe, ele tudo ele conhece. Então, ele sentiu na pele muita coisa também. Então, ele pode nos ajudar a caminhar, resistir ao lado dele. Carol, você quer complementar? Então tá bom. Gente, queria deixar um recado especial aí para você que está acompanhando a gente, você vai ver, ou vai ver o vídeo depois gravado, que Deus, ele vê, Deus, ele sabe se de alguma forma você está sendo oprimido, se você está sendo excluído. A gente falou aqui só de racismo, que é um jeito de preconceito, que a gente tem inúmeros, né? A gente tem misoginia, dá para fazer vários programas aqui, tá? Eu queria que você soubesse que você não está só, que Deus está do teu lado, que Deus, ele ouve o seu choro, ouve o seu clamor, ouve as suas lágrimas, e ele vai se fazer presente. E queria também deixar um recado para você que talvez não sofra nenhum tipo de preconceito. Cristãos de todas as raças, etnias, de todas as idades, Deus usa homens pecadores. Você vai ver na Bíblia várias histórias, assassinos, mentirosos, ladrões, e ele usa pessoas como eu e você, pessoas que erram, para, de alguma forma, combater a opressão. Então, talvez você seja a resposta de Deus para essas pessoas. Então, eu acho que eu quero chamar vocês para consciência, né? A gente tem que falar aqui da nossa consciência. O ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E entre todos os povos não há diferença. Todos nós somos filhos de Deus, somos carentes da graça dele, e essa graça está ao alcance de todos nós.
A gente se despede, eu agradeço a todos vocês, fiquem com Deus e um grande abraço, e se Deus quiser, até a próxima.